Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente. Desde já quero te convidar a se inscrever, compartilhar, curtir, deixar seu comentário. Principalmente comentário, tá? Para eu saber que você assiste esse vídeo. Hoje eu resolvi falar sobre a histeria do nosso tempo, né? Esses reflexos emocionais que a gente percebe que as pessoas têm. E essas reações histéricas, né? A palavras, a manchetes e tudo mais. Hoje, de maneira absolutamente geral, assim, a gente enxerga nas pessoas algum grau de histeria. E esse vídeo me veio à mente, eu tive a ideia de gravar esse vídeo por causa de um vídeo que eu publiquei ontem. Ontem eu publiquei um vídeo assim dizendo o Brasil não é uma república democrática. E eu contextualizei ele com uma visão histórica e principalmente com argumentos, né? Explicando o conceito da palavra república, da palavra democracia e tentando entender, né? E não que eu esteja certo, mas a minha opinião, digamos assim, ela é fundamentada e eu busco sempre a verdade, né, cara? A gente tem que estar sempre buscando a verdade. E eu postei o link do vídeo e a capa no Instagram. E aí uma pessoa veio e comentou assim: então você não vive num país livre e não pode se manifestar nas redes sociais. Basicamente o que essa pessoa achava, essa pessoa, eu quero acreditar, ela tem uma vertente mais de esquerda, né? De uma visão política mais de esquerda. E provavelmente ao ver o título do vídeo, ele deve ter imaginado que eu falava algo contra o STF ou alguma coisa dos conceitos atuais, né? Ele não assistiu o vídeo, né? Ele simplesmente foi lá e fez um comentário querendo me atacar. Me atacar não, mas me provocar, né? E sem ter assistido o vídeo. Ou seja, ele reagiu de maneira histérica a uma frase que eu coloquei, sem realmente assistir o vídeo e tentar entender os meus argumentos para justificar a afirmação de que o Brasil não é uma república democrática. E essa reação histérica, infelizmente, ela tem se tornado regra, né? Eu vou dar exemplo de uma reação histérica comum aqui na minha região onde eu moro. Blumenau é uma cidade sabidamente bolsonarista, de direita, vamos colocar assim, conservadora. E se tu andar na rua, tu vai ver muito pouco carro vermelho. E isso é uma reação histérica. Por quê? Porque as pessoas elas têm aversão ao vermelho. Por quê? Porque o vermelho ele está ligado diretamente à política de esquerda e ao PT. O PT usa a cor vermelha, né? Ao comunismo, enfim, o comunismo usa a cor vermelha. Só que se a gente parar para analisar, o vermelho ele também é utilizado pelos republicanos americanos, né? Porque lá historicamente o vermelho fez parte da construção dos republicanos. E os democratas usam azul. Então, se tu parar para analisar, o vermelho ele não pode ser considerado necessariamente uma cor que represente a visão da esquerda ou do comunismo, porque existem no mundo, né, outras iniciativas que não são comunistas ou de esquerda que não usam o vermelho, percebe? Então a histeria ela mora nessa reação emocional contra algo ou, né, opinando. Essa histeria que eu quero trazer é essa, né? Onde a pessoa já emite uma opinião ou já sai vociferando sem tentar entender o contexto, sem se aprofundar. Outra histeria muito comum é a pessoa que só lê a manchete, ela mais ou menos através da manchete deduz o que aquilo quer dizer, aquela matéria, aquela informação, e ela já vocifera contra ou já vocifera a favor. A histeria pode ser favorável também. E as pessoas deixam de se aprofundar. E isso é um sinal, né, do emburrecimento da nossa população. Por quê? Porque as pessoas estão se permitindo cada vez mais opinar sobre coisas que não entendem. Estão se permitindo falar sobre coisas que não conhecem, entendeu? E isso é um grande problema, por quê? Porque isso reduz consideravelmente o intelecto humano, né? E a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de conversa. Ora, se eu não aceito o que diverge da minha opinião, eu não consigo evoluir. Porque o que tem que sustentar a minha opinião é justamente o fato delas vencer a opinião contrária. E para ela vencer a opinião contrária, eu preciso ouvir a opinião contrária. É muito rotineiro também a gente ver famílias discutindo. Outro dia eu fui viajar com um amigo e ele ficou discutindo com as irmãs num grupo sobre aquecimento global. Então famílias que deveriam, digamos assim, se respeitar, se dar bem, né? Você pode ter o mesmo grau de respeito e admiração por um amigo que você tem por um irmão. Mas um irmão, por ter um laço sanguíneo, naturalmente ele se torna uma pessoa mais próxima, com um vínculo maior. E aí às vezes você está lá brigando com seu irmão, discutindo com a sua família, brigando com seu pai, com a sua mãe, por questões políticas. Isso é histeria, entendeu? Por quê? Por que vocês não sentam, conversam, dialogam, entendeu?
essas reações histéricas, elas estão cada vez mais presentes. E, cara, isso é um sinal claro do emburrecimento da nossa população. É necessário que a gente se abra ao divergente, é necessário que a gente se abra à contradição, é necessário que a gente converse a respeito de assuntos. Por exemplo, essa história de que política, futebol e religião não se discutem. Cara, é óbvio que se discute. É óbvio que você precisa evoluir, né, através de um debate, de uma discussão, porque senão você não constrói conhecimento, entendeu? Se não houver a divergência, você não consegue evoluir, ponto. Isso para mim é patente, é uma regra, tá? É claro, é explícito, entendeu? Então, na verdade, o meu grande objetivo com esse vídeo é chamar a atenção para o fato de que nós estamos sendo cada vez mais histéricos e de que isso nos emburrece. É convidar você que me assiste a refletir sobre as suas ações histéricas, porque todos nós temos, inclusive eu. Eu também tenho as minhas ações histéricas, as minhas aversões e as minhas dificuldades de compreensão, entendeu? E, cara, se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer ser melhor enquanto ser humano, a gente precisa aprender a dialogar, a usar da linguagem, a usar as palavras, a entender as palavras, a conversar a respeito das palavras, a aceitar as cores diferentes, a aceitar cores que eventualmente eu não goste, a aceitar que o colega tenha uma opinião diferente da minha, entendeu? Essa é a única forma que a gente vai encontrar de realmente mudar as coisas, né? Porque essa coisa de mudar o mundo, mudar uma cidade, mudar um estado, mudar um país, enfim, ela não acontece através de uma ação individual. Pelo contrário, ela vai acontecer de uma maneira coletiva. E para ela acontecer de maneira coletiva, a gente precisa mudar cada indivíduo. É por isso, talvez, que eu estou fazendo esse trabalho aqui. Não sei, talvez. Eu gosto muito de pensar nesse trabalho aqui como uma forma de ir catalogando os meus pensamentos para eu poder ter isso arquivado ao longo do tempo. Mas também serve aqui para plantar algumas sementes em pessoas que talvez não tenham ainda tido essa visão, entendeu? Plantar a semente, cara, tá vendo? Talvez tu tá tendo uma ação histérica, talvez tu tá fazendo definições com base em opiniões que não necessariamente refletem a verdade. E quando a gente busca a verdade se apresenta, só que para ela se apresentar você precisa se contradizer, você precisa questionar, você precisa duvidar, você precisa conversar com pessoas que pensam diferente de você. Enfim, eu acho que a síntese do vídeo assim seria essa: deixemos de ter reações histéricas a todo momento. Deixemos de ser pessoas que não dialogam, que não se aprofundam, que não estudam a respeito. Quando eu falei sobre República Democrática no meu vídeo, por exemplo, bem no começo eu disse, olha, para fazer um vídeo assim que seja condizente com a realidade, seria necessário que eu passasse talvez horas aqui definindo os conceitos de república e democracia que norteiam a minha opinião. Ou seja, eu deixei claro, cara, eu vou resumir aqui, vou fazer uma síntese, mas eu posso estar errado. Por quê? Porque precisaria aprofundar muito mais para talvez chegar naquilo que eu considero que a gente pode considerar ser a verdade, entendeu? Então, cara, tá aberto a esse contraditório e não ter reações histéricas é essencial para a gente ter uma boa vida, para a gente poder conversar com as pessoas, né? Para a gente poder garantir que a gente vai melhorar enquanto ser humano, evoluir. É isso, espero que tenha gostado. Se você concorda comigo, deixe seu comentário. Se você discorda de mim, faça o seu argumento. Eu quero conversar aqui com a audiência. E, cara, se pudesse se inscrever no canal, compartilhar, é sempre uma alegria poder ter a audiência das pessoas. Eu sempre digo assim, né, cara? O amor é o bem mais precioso que temos nessa vida, que a gente pode dar. Mas o tempo talvez seja o nosso principal ativo, né? Porque o tempo, ele é limitado ao extremo. Então, se você está me dando o seu tempo aqui, me ouvindo, eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei que o seu tempo ele é escasso. E por mais que você não queira, um dia ele vai acabar. Então, eu sei da importância que tem esse tempo que você dedicou para me ouvir até aqui. Obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário. Aquele abraço. Tamo junto.